Caros amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje nós vivemos dentro do tempo do Advento, o domingo Gaudete, ou domingo da alegria, como é chamado. Nós sabemos que nesse tempo do Advento tem esse terceiro domingo que é colocado como domingo da alegria. E é o domingo também em que na Igreja do Brasil nós fazemos a coleta pela evangelização. Ou seja, aquilo que vivemos nesses dias todos, nesses domingos, lembrando da necessidade de anunciarmos a paz, que é Jesus Cristo, na evangelização, nós também nos comprometemos a ajudar, partilhar como igreja das preocupações da Igreja do Brasil para evangelizar, tanto na Diocese, como nos regionais da CNBB, como também para a CNBB subsistir, como também para os projetos de evangelização que as dioceses e paróquias necessitadas enviam para a nossa Conferência Episcopal para algum projeto de evangelização. Portanto, nessa campanha pela evangelização, que tem como tema Cristo é a nossa paz, esse final de semana é a oportunidade que nós temos de sermos generosos e ajudarmos nessa missão evangelizadora. Que nós, meus irmãos e irmãs, saibamos ver que essa partilha que nós fazemos é de suma importância para continuarmos essa missão evangelizadora. Todas as missas e todas as coletas das missas de hoje, em todo o Brasil, devem ser destinadas para essa campanha pela evangelização. Ou seja, é a oportunidade de todos nós contribuirmos para que o Evangelho seja anunciado e que a igreja tenha meios para fazê-lo. Tanto para os projetos de evangelização, para a construção de igrejas, de locais de evangelização, de catequese, enfim, o que for necessário, mesmo para subsidiar, para poder subsistir toda a organização da igreja no Brasil. Sejamos generosos, portanto, nesse final de semana, a campanha pela evangelização que começou no domingo de Cristo Rei, em outubro, tem agora esse dia de hoje, esse não é bem uma conclusão, porque nunca nós terminamos de evangelizar, a nossa vida toda vai ser um trabalho de evangelização, mas tem a sua conclusão enquanto campanha nesse final de semana. E que nós possamos, com essa consciência, vivemos essa necessidade da paz no coração da pessoa, em nossa cidade, nosso país e no mundo, sabemos que a grande missão de evangelização, ao levar Cristo, que é a nossa paz, pode transformar o mundo quando encontra pessoas abertas a essa graça de Deus e que nós queremos colaborar para que cada vez mais a nossa igreja tenha meios para isso. Esse é o momento. Muitas vezes as pessoas falam, das várias necessidades, de ajudar as paróquias, ajudar as igrejas, mas agora é o momento de termos uma coleta nacional que ajude a todas as paróquias, todas as igrejas, todas as dioceses, toda a CNBB a ter essa possibilidade de ter meios para poder subsistir. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, é o domingo da alegria, terceiro domingo do Advento. Acendemos a terceira vela na coroa do Advento, lembrando que já passamos da metade para o final, já do Advento. Como é que está a nossa preparação? Como é que está a nossa vida preparada para celebrar o Senhor que veio, que virá e que vem? E o domingo Gaudete, domingo da alegria, ele tem justamente essa conotação de, eis que se aproxima. Nós olhamos já o horizonte e já vemos se aproximar essa luz que nasce, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, a luz do mundo, e pelo qual nós demos a vida, e que é a nossa vida. E ao olhar a luz que nasce como o sol que vem nascendo no horizonte, nós nos alegramos. Eis que o Senhor vem. Ele veio, virá e vem. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura desse final de semana nos coloca bem isso, a razão da nossa alegria. Estais sempre alegres, diz a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, segunda leitura desse terceiro domingo do Advento. Dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade,
que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, que tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que vos chamou é fiel, ele mesmo realizará isso. Estai sempre alegres, rezai sem cessar, em tudo dai graças. Sabe acontecer, sabe acolher esse dom do Senhor na própria vida, afastando todo o mal, toda a maldade, e ao mesmo tempo seja santificado em toda a nossa vida para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Espírito que reina em nossa vida, não é? Seja tudo preparado para a vinda do Senhor, como fala aqui a segunda leitura de hoje, desse final de semana, do terceiro domingo do Advento. E em tudo dá graças que o Senhor veio, vem e virá, e Ele quer realmente que nós o acolhamos, sabendo que nós, o acolhendo, teremos a verdadeira alegria no Senhor. Portanto, esse domingo Gaudete, domingo da alegria, em que a cor dos paramentos pode ser uma cor rósea, justamente um roxo amenizado, já com um pouco mais de solenidade nas celebrações, um pouco mais de decoração, etc. A igreja nos faz olhar essa esperança de quem se preparou pela confissão, pela penitência, pela oração, pela escuta da palavra, para celebrar a vinda do Senhor, e se prepara agora para, assim como se prepara para celebrar a sua vinda no final dos tempos, se preparará também para celebrar historicamente a vinda do Verbo que se fez carne, que nós celebramos no Natal. A partir do próximo dia 16, semana agora que entra, nós começaremos a semana de preparação próxima para o Natal. Suponho todos nós, meus irmãos e irmãs, que nós, no meio dessa preparação para o encontro com o Senhor que vem, que nós também nos preparemos para celebrar o Senhor que veio. E que nós celebramos o Natal, e uma data que foi colocada justamente pela Igreja para ser o dia em que nós celebramos esse grande mistério. O Verbo que se fez carne, nasce no meio de nós, de Maria a Virgem, nasce na pobreza, e é para todos nós uma grande alegria de poder encontrar na simplicidade do presépio, na simplicidade de uma criança, na fragilidade de uma criança, todo o poder de Deus que veio para estar no meio de nós. Domingo Gaudete, domingo da alegria. Vivamos intensamente, com muita alegria, esse dia já olhando justamente como lembrava esse sol que está nascendo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, e que nós queremos celebrar. Assim como nos preparamos para a vinda no final dos tempos, assim como nós nos preparamos para encontrar o Senhor que vem hoje, que nós celebramos também cristamente o Senhor que veio, que nasceu no meio de nós, de Maria Virgem, e realmente como criança isso foi um sinal para todos da salvação de Deus que veio morar no meio de nós. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos fala do testemunho de João Batista, a leitura do Evangelho. Hoje lemos o Evangelho de João, João capítulo 1, em que fala justamente disso. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, veio como testemunha para dar testemunha da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Acabamos de falar da questão do sol que nasce, da alegria da luz que vem. João veio para dar testemunho da luz, dessa vida que vem no meio de nós. Ele, João, não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ou seja, essa consciência nossa também de evangelizadores, que nós anunciamos alguém que é a luz, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, justamente quando ele foi questionado quem ele era, ele vai dizer, eu não sou o Messias. E também ser Elias, também não sou. É um profeta, também não. Né? Então, quem és? Foi a pergunta que fizeram a João. E aí ele diz, eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. João se identifica como o precursor, como aquele que veio para preparar os caminhos do Senhor. Ele vem lembrar que ele veio para dar testemunho da luz, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele falou assim, eu batizo com água, mas virá aquele que vai batizar, né, no Espírito Santo. Né? E eu nem sequer mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia,
além do Jordão, onde João estava batizando. Portanto, João, com o batismo e com a sua pregação, anuncia aquele que vem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele dá testemunho justamente que ele não é o Messias, ele não é a luz, mas anuncia essa luz e o Messias que vem. O testemunho de João, meus irmãos e irmãs, é também um sinal para todos nós. Nós também somos chamados a ser testemunhas de Cristo. Sabendo que não sou ninguém de nós é o Salvador, nenhum de nós é aquele que vai salvar a humanidade. Deus enviou o seu Filho, que nasceu no meio de nós, é o Senhor e Salvador. E nós o anunciamos, e nós o proclamamos como João o fez. Daí vem toda a nossa alegria também, de assim nós caminharmos. É por isso, meus irmãos e irmãs, que esse domingo Gaudete, domingo da alegria, em que, de uma certa forma, encerra essa primeira parte do Advento, que agora é dia 16, próximo, nessa semana, começamos a segunda parte do Advento, né, que é a preparação, a semana de preparação próxima para o Natal, nos faz ver realmente que o cristão, no meio da sua penitência, da sua vida de conversão, no meio de tomar consciência dos seus pecados, ele é alegre porque experimenta a misericórdia de Deus. E escuta de novo falar essa palavra de volta da voz que ecoa no deserto: preparai os caminhos. João que nos fala isso, e ao mesmo tempo o cristão é chamado a fazê-lo no meio desse nosso tempo, desse nosso mundo, a preparar os caminhos do Senhor nos corações das pessoas, na vida das pessoas. Eis aí o desafio de hoje: como preparar os corações das pessoas para acolherem Jesus Cristo, nosso Senhor. O desafio da evangelização hoje é para que nós, escutando isso, nos perguntemos também: como eu posso exercer a missão de João, o precursor hoje, preparar os caminhos de Cristo no coração de tantas pessoas ao nosso redor. E a leitura de Isaías, a leitura primeira do final de semana, meus irmãos e irmãs, nos fala dessa missão de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça no Senhor. Não é? Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. É Cristo que veio trazer essa boa notícia para todos nós, para nascer a boa notícia para todos. Mas nós somos chamados, como João, a preparar os caminhos para que as pessoas hoje possam ouvir essa boa notícia, possam ouvir essa boa nova. Como fazer? Dentro da igreja, nós somos chamados a estar renovando a nossa alegria da escuta, de acolher o Senhor. Mas, do outro lado, o desafio de poder, num mundo em mudança, nesse tempo de transformações e tantas mudanças, tantos questionamentos, tantos problemas, como anunciar e preparar os caminhos do Senhor e dar essa alegria às pessoas. Sabemos que não é apenas por técnicas, supõe a oração, supõe a pessoa abrir essa graça de Deus, mas supõe também cada um de nós perseverar nessa missão de anunciar, de estar proclamando. É necessário que alguém fale, que reze, que peça, para que as pessoas abram seu coração e acolham essa palavra que liberta, que salva, que alegra o coração das pessoas. Por isso, nesse domingo da alegria, domingo Gaudete, que temos a coleta pela evangelização, que seja também um compromisso nosso, que assim como João dá o seu testemunho, que nós possamos também testemunhar que nós não somos os salvadores, nem o Messias, mas anunciamos aquele que é a luz, aquele que é o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor, e dele damos testemunho, e fazemos através do nosso testemunho e da nossa palavra chegar ao homem de hoje essa boa notícia, ser alguém que no tempo do Advento, além de preparar-se, prepara os caminhos do Senhor na sua família, na sua vizinhança, com os seus amigos, com o seu pessoal de trabalho, enfim, com as pessoas ao redor. Que ao acender a terceira vela, nós olhemos o tempo que passa e a alegria de sermos aqueles chamados para testemunharmos o Senhor hoje.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.